Você já sentiu, no fundo da sua alma, que não se encaixa nas engrenagens deste mundo, que por mais que tente, as regras, os padrões e as cobranças da sociedade parecem sufocar quem você realmente é? Se você carrega esse sentimento de ser um estrangeiro na própria terra, este vídeo foi feito exatamente para você. Ao me acompanhar até o final desta conversa, você vai descobrir por que esse deslocamento não é um defeito, mas sim uma marca de separação que poucos compreendem. Vou te mostrar como identificar as armadilhas invisíveis que tentam moldar sua mente e, principalmente, como acessar a autoridade e a paz que só quem entende sua verdadeira origem consegue desfrutar. Prepare-se, porque o que vou te revelar até o último minuto pode ser a chave que faltava para você parar de apenas sobreviver e começar, finalmente, a reinar sobre as circunstâncias que hoje tentam te paralisar. Os escolhidos de Deus não pertencem ao sistema, eles pertencem ao reino. Existe uma verdade que o mundo tenta apagar todos os dias, uma tentativa constante de silenciar aquela voz interior que te diz que há algo mais, algo profundo e eterno que você ainda não alcançou plenamente. Os escolhidos de Deus não nasceram para se encaixar no sistema deste mundo, e talvez essa seja a primeira grande barreira que você precisa derrubar na sua mente hoje. Você pode até viver nele, trabalhar nele, enfrentar suas pressões diárias e as batalhas que parecem não ter fim, mas no fundo da sua essência, você carrega uma marca que ninguém consegue apagar, uma assinatura do Criador que te diferencia da massa. O seu coração não pertence à lógica deste século, à mentalidade da escassez que diz que nunca haverá o suficiente, ao medo que paralisa os passos ou à manipulação que tenta ditar o que você deve pensar ou sentir. Você já parou para observar como as correntes invisíveis mantêm tantas vidas presas em um ciclo de repetição sem propósito? Você sente que, muitas vezes, as pessoas ao seu redor estão apenas seguindo um fluxo, enquanto você sente uma necessidade urgente de parar e olhar para o céu? Isso acontece porque você pertence ao reino de Deus, e a lógica do reino é completamente oposta à lógica do sistema. Neste momento, você vai começar a entender por que tantas vezes se sentiu deslocado, incompreendido ou até mesmo rejeitado por aqueles que deveriam te apoiar. Quantas vezes você se sentiu em uma guerra interior, lutando contra tudo o que está ao seu redor, sem entender o motivo de tanta resistência? Será que essa sensação de não pertencer é sinal de fraqueza? Ou será que é, na verdade, um sinal claro de separação? Deus não chamou os seus escolhidos para viverem segundo os padrões de um sistema corrompido, mas para andarem debaixo de princípios que não mudam com o tempo, guiados pela verdade que liberta, pela fé que move montanhas e pela santidade que nos aproxima do Pai. O sistema deste mundo é astuto e ele quer a todo custo moldar sua mente e enfraquecer sua identidade. Ele quer que você esqueça quem você é para que se torne apenas mais um na multidão, fácil de ser controlado pelas circunstâncias. Mas o reino, esse reino ao qual você pertence, revela sua verdadeira origem, sua missão específica e o valor imensurável que você tem diante de Deus. Você já percebeu como o sistema ensina uma dependência constante do medo, enquanto o reino te convida a uma confiança inabalável? Como o sistema promove a aparência e o status, enquanto o reino produz uma transformação real de dentro para fora? Por que será que o mundo recompensa quem se conforma, mas o reino honra apenas quem escolhe a obediência, mesmo quando ela custa caro? Se você sente que não consegue se adaptar ao que todo mundo chama de normal, se as conversas vazias e os objetivos puramente materiais já não preenchem mais o seu peito, talvez seja porque o céu colocou em você algo que a terra simplesmente não consegue controlar ou explicar.
Os escolhidos de Deus carregam uma consciência espiritual que funciona em uma frequência diferente. Eles conseguem discernir o que muitos ignoram e sentem o peso do que é invisível aos olhos naturais. Você já percebeu guerras espirituais acontecendo ao seu redor enquanto todos os outros parecem estar dormindo? Justamente por ter essa percepção aguçada, você precisa aprender, de uma vez por todas, a não buscar validação no lugar errado. Pense em José no Egito. Ele foi vendido como escravo, injustiçado e esquecido em uma masmorra escura por anos. O sistema do Egito tentou esmagar José, rotulando-o como prisioneiro, como alguém sem valor. Mas José não pertencia àquele sistema. Ele era um cidadão do reino que ainda estava sendo forjado. Deus permitiu que ele passasse pelo sistema para que no tempo certo ele governasse sobre ele. Você já se sentiu injustiçado por alguém que detém o poder neste mundo? Já sentiu que seus talentos estão sendo desperdiçados em uma prisão de circunstâncias que você não escolheu? Pois saiba que o sistema pode prender o seu corpo, mas nunca poderá aprisionar o propósito que Deus colocou na sua alma. Quando José foi chamado diante do faraó, ele não falou como um ex-prisioneiro traumatizado. Ele falou como alguém que tinha intimidade com o Rei do Universo. Ele não precisou de um currículo aprovado pelo sistema. Ele precisou apenas da presença de Deus que estava nele. O sistema babilônico também tentou fazer o mesmo com Daniel e seus amigos. O rei Nabucodonosor queria mudar o nome deles, a dieta deles e a educação deles. Ele queria que eles pensassem como babilônios, agissem como babilônios e servissem aos deuses da Babilônia. Mas Daniel propôs em seu coração não se contaminar. Ele sabia que sua força não vinha das iguarias do rei, mas da sua conexão com o alto. Quantas vezes você se sentiu pressionado a comer das iguarias do sistema, a mentir para fechar um negócio, a falar mal de alguém para ser aceito em um grupo, ou a abrir mão dos seus princípios para não parecer esquisito ou religioso demais? O sistema odeia a integridade porque não consegue controlá-la. Quando você decide não se contaminar, você se torna uma ameaça ao sistema, mas um instrumento poderoso nas mãos de Deus. E o que falar de Moisés? Ele foi criado no palácio, tinha acesso a toda a riqueza e tecnologia da nação mais poderosa da época. Moisés tinha tudo o que o sistema poderia oferecer: poder, status e conforto. Mas o reino que estava nele clamou mais alto. Ele preferiu ser maltratado com o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres temporários do pecado. Você que está me ouvindo agora, talvez já tenha tido sucesso segundo o mundo e percebeu que aquele topo da montanha era frio e vazio. Talvez você tenha descoberto que o sistema chama de chegar lá é apenas uma miragem que nunca sacia a sede da alma. Moisés teve que ir para o deserto para aprender que o reino de Deus não é sobre palácios de pedra, mas sobre a presença de Deus no meio do povo. Se você está em um período de deserto na sua vida, não se desespere. O deserto é o lugar onde Deus limpa as impurezas do sistema que ainda estão grudadas em nós. É lá que aprendemos a ouvir a voz mansa e delicada. Elias também conheceu esse silêncio. Após uma vitória estrondosa no Monte Carmelo, ele fugiu para uma caverna, com medo do sistema representado por Jezabel. O sistema usa o medo como arma principal. Ele ameaça seu sustento, sua reputação e sua segurança. Mas Deus não estava no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo. Ele estava no sopro leve. Muitas vezes, o sistema faz muito barulho para nos assustar, mas o reino opera no silêncio da fé. Você tem deixado o barulho do mundo, as notícias ruins, a crise econômica, os julgamentos alheios, abafar a voz de Deus no seu coração? No reino, a sua provisão não depende da economia da Babilônia ou do Egito.
Lembre-se de como Deus sustentou Elias com corvos e depois, através de uma viúva pobre. O sistema diria que aquilo era impossível, mas o reino funciona pela lei da multiplicação e da providência divina. Esta mensagem é para você, que tem entre 30 e 60 anos, e talvez sinta que o tempo está passando e que as promessas de Deus parecem distantes. O sistema tenta te convencer de que você está ficando para trás, que você já perdeu o tempo de agir, que agora você deve apenas se conformar com o que restou. Mas no reino de Deus, o tempo não é medido por relógios humanos, mas pelo Kairos, o tempo oportuno de Deus. Abraão e Sara eram velhos para o sistema, mas estavam no tempo exato para o reino manifestar um milagre que ecoaria por gerações. Não permita que o sistema rotule a fase da sua vida como obsolescência ou cansaço. Deus está te preparando para algo que sua maturidade agora pode suportar, algo que você não conseguiria carregar aos 20 anos. O sistema quer que você seja ansioso, que viva correndo atrás do vento, mas o reino te convida ao descanso produtivo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, diz o rei. O cansaço que você sente hoje pode não ser físico, mas um esgotamento da alma de tanto tentar equilibrar pratos em um sistema que nunca está satisfeito. O sistema é como o mar, sempre em agitação. O reino é como a rocha, inabalável. Por que você continua tentando construir sua casa na areia das opiniões humanas, que mudam conforme o vento? Se você busca a aprovação de pessoas que também estão perdidas no sistema, você será apenas um cego guiando outro cego. Os escolhidos discernem a diferença entre o sucesso e o propósito. O sucesso é o que os outros veem e aplaudem. O propósito é o que Deus sabe sobre você e que gera paz no travesseiro. Imagine o apóstolo Paulo. Ele era um homem altamente respeitado no sistema religioso de sua época. Tinha cidadania romana, educação de elite e poder político para perseguir quem ele quisesse. Mas quando ele encontrou a luz do reino na estrada de Damasco, tudo o que ele considerava lucro passou a considerar como lixo. Ele entendeu que sua cidadania não estava em Roma, mas nos céus. Paulo sofreu naufrágios, açoites e prisões, mas escreveu as cartas mais cheias de alegria da história. Como alguém preso em uma cela fria pode falar de alegria constante? Somente alguém que não pertence ao sistema onde está inserido. O corpo de Paulo estava na prisão, mas seu espírito estava assentado nas regiões celestiais com Cristo. Você sente essa liberdade interior? Ou você é livre por fora, mas vive em uma prisão mental de medo, culpa e comparação? A comparação é a ferramenta favorita do sistema para roubar a sua força. O sistema quer que você olhe para o lado e sinta que é menor, que tem menos, que está perdendo a corrida. O reino quer que você olhe para o alto e perceba que já tem tudo em Deus. Quando um escolhido entende isso, ele se torna perigoso para as trevas, porque não pode ser comprado nem seduzido por migalhas de poder. Ele não aceita o suborno da alma. Ele não negocia sua paz por um momento de glória humana. Se você sente que não consegue se adaptar ao que todo mundo chama de normal, se as conversas vazias e os objetivos puramente materiais já não preenchem mais o seu peito, talvez seja porque o céu colocou em você algo que a terra simplesmente não consegue controlar ou explicar. Você é como uma peça de um quebra-cabeça que não pertence a este quadro. E isso não é um erro seu, é apenas a prova de que você foi desenhado para um quadro muito maior. Por que você sofre tentando se apertar em espaços menores do que a sua alma? Deus está chamando os seus escolhidos para um nível de consciência superior. Precisamos aprender a viver no mundo sem ser dominados por ele. Isso significa ser o melhor profissional na sua área, o melhor pai, a melhor mãe, o melhor amigo, mas com o coração totalmente ancorado na eternidade.
Significa que, se o sistema financeiro balançar, e ele vai balançar, você não entrará em desespero, porque seus pés estão em solo firme. A crise pode chegar, a doença pode bater à porta, a calúnia pode tentar manchar seu nome, mas nada disso altera sua herança no reino. No reino, você é filho amado. No reino, você é herdeiro de todas as coisas. No reino, você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou primeiro. Você já se perguntou por que as provações parecem ser mais intensas justamente quando você decide levar Deus a sério? É porque o sistema não desperdiça flechas com quem já está rendido a ele. O sistema combate os que se levantam, os que se recusam a baixar a cabeça para a imoralidade e para a injustiça. Se você sofre resistência, alegre-se, pois é um sinal de que sua luz está incomodando as trevas. Pense em Jesus diante de Pilatos. Pilatos representava o sistema mais poderoso da história humana, o Império Romano. Ele achava que tinha o poder de vida e morte nas mãos. Jesus olhou para ele com serenidade e disse: "Nenhum poder terias sobre mim se de cima não te fosse dado." Ali estava o Criador, submetendo-se a um julgamento humano apenas para cumprir uma lei espiritual superior. Jesus não usou de lobby político, não gritou por seus direitos, não tentou manipular a multidão. Ele apenas permaneceu na verdade. E a verdade venceu a morte, venceu o império e mudou o curso da história. Quando você caminha na verdade do reino, você não precisa de artimanhas humanas para se defender. A verdade é sua couraça. Você tem sido verdadeiro consigo mesmo e com o Pai, ou tem usado máscaras sociais para ser aceito. As máscaras cansam. Elas pesam e escondem o brilho que Deus quer que você manifeste. O reino nos convida a viver na luz, na transparência. O sistema promove a separação, a fofoca e o isolamento através das telas. Mas o reino promove a unidade genuína e o amor sacrificial. É fundamental entender que o sistema deste mundo é passageiro. Ele tem prazo de validade. Olhe para as ruínas das grandes civilizações do passado. Onde está o Egito de Faraó? Onde está a Babilônia de Nabucodonosor? Onde está a Roma de César? Tudo virou pó e memória. Mas o reino de Deus continua avançando, imparável, através de pessoas como você. Você quer investir sua vida em algo que vai virar pó ou em algo que vai ecoar na eternidade? Cada ato de bondade, cada palavra de esperança, cada momento de adoração sincera é um tijolo no edifício eterno do reino. O sistema quer que você gaste sua vida acumulando o que não pode levar. O reino quer que você distribua o que ninguém pode te tirar. Se você chegou até aqui na vida, com todas as marcas e lições que o tempo te deu, use essa sabedoria para filtrar o que realmente importa. Não se deixe levar por ventos de modismos ou por ideologias que prometem felicidade sem sacrifício. A felicidade do sistema é um produto de prateleira que logo estraga. A alegria do reino é um fruto que nasce da árvore da vida. Como está o seu jardim interior hoje? Ele está sufocado pelas preocupações com as contas, com a saúde ou com o que os outros dizem? Ou ele está florescendo com a água da palavra? É de suma importância que você compreenda a profundidade desse conteúdo, pois não estamos falando de teoria, mas de sobrevivência espiritual. Você vai viver como uma vítima das circunstâncias ou como um embaixador do rei. Um embaixador não se desespera quando o país onde ele está entra em crise, porque ele sabe que seu sustento e sua proteção vêm do seu país de origem. Assim é você. Você está aqui em missão. Se você busca primeiro o reino, o rei se responsabiliza pelas suas necessidades. Por que você ainda se comporta como se estivesse sozinho nessa batalha? Você tem um exército de anjos ao seu redor e o próprio Espírito Santo dentro de você. Esta mensagem é um toque de trombeta para o seu despertar.
Chega de mendigar a aceitação de um sistema que te odeia. Tome seu lugar à mesa do Pai. Se este vídeo trouxe um alívio para sua alma e uma clareza para seus pensamentos, eu te peço, não deixe essa semente morrer. Entender que você é um escolhido exige uma mudança de postura imediata. Comece agora mesmo demonstrando que você valoriza o que é do reino. Deixe o seu like neste vídeo. Isso não é sobre números, é sobre alcance. É sobre fazer com que essa verdade chegue ao celular de outra pessoa que está desesperada tentando se encaixar no sistema. Inscreva-se neste canal para que possamos construir juntos uma comunidade de pessoas que pensam com a mente de Cristo e não com a mente do mundo. Eu quero conhecer cada um de vocês que ouviu essas palavras até agora. Faça um comentário aqui embaixo com a frase: eu decido viver para o reino. Ao escrever isso, você está firmando um compromisso espiritual consigo mesmo e com Deus. Eu farei questão de ler e orar por cada um que se posicionar. E para que essa chama não se apague quando você fechar este vídeo, eu preparei uma continuação essencial. Está aparecendo agora na sua tela um outro vídeo que explica como vencer as batalhas mentais que o sistema lança contra os escolhidos. Clique nele agora e continue sua jornada de libertação. Não permita que as distrações do dia roubem o que foi plantado aqui. O conhecimento é a chave da liberdade, mas a perseverança é o que te leva à vitória. Te espero no próximo vídeo. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento humano, guarde seu coração e sua mente em perfeita segurança. Lembre-se sempre, você é propriedade exclusiva do Rei. Viva com essa dignidade. Até breve.